Ele não está destruindo você, Ele está produzindo óleo. Por isso que Deus amassou o mundo. Por isso que primeiro Ele destrói, Ele quebra. Ele prepara o terreno para o fogo descer, para o grande avivamento. Por isso que historicamente, é depois que o mundo é amassado que vem um tremendo avivamento. Escute isso. Em 1732, a Inglaterra estava afundada no caos moral. Napoleão estava entrando dentro da ilha, não conseguindo entrar por causa dos canhões da rainha. Ele apora os seus barcos no canal, ninguém entra e ninguém sai. Todas as igrejas na Inglaterra nesse período fecharam. Eu disse todas as igrejas fecharam. Não tinha uma igreja aberta. De cada 10 casas, 7 era um prostíbulo. Para piorar as coisas, teve um surto da peste negra por causa da falta de saneamento, de saúde, por causa do cerco de Napoleão. Uma peste bubônica. 300 mil habitantes em Londres, 100 mil morreram com a peste. Eles cavaram valas para jogar os corpos. Não tendo aonde jogar os corpos, eles começaram a embrulhar em sacos pretos e jogar na rua. Todos os filósofos, historiadores deram a igreja como morta, e ela morreu. A igreja na Inglaterra acabou em 1700, mas ao cheiro das águas, Ele traz vida a ossos. É isso que nós chamamos de avivamento. É carne em ossos secos. Pois Ele vai fazer de novo. Não importa o nível que a igreja está afundada moralmente, não importa o tamanho dos escândalos, Deus vai levantar a sua igreja de novo. Ele vai fazer essa igreja forte e poderosa. Essa igreja vai salvar o mundo nos últimos tempos. Ela ainda é a noiva de Cristo. A igreja não se perde na história. Não importa o que aconteça, a igreja sempre será reavivada. Não importa o nível de apostasia, Ele põe a sua água, ela volta a viver. Nesse período Deus levantou 3 jovens, John Charles Wesley e George Whitefield. John Wesley alcançou quase 4 milhões para Jesus. George Whitefield e John Wesley montaram, na época, o que eles chamaram de Clube Santo. Eram casas de oração. Isso começou a se intensificar por toda Londres. Eles abriram ao todo 8.000 casas orando, e o fogo incendiou toda a Inglaterra. Essa oração foi tão poderosa que Napoleão não conseguiu entrar na ilha. Agora o Wesley, 18 de fevereiro de 1732, às 8h45 da manhã, ele chamou isso de dia do coração aquecido. Ele sai. A história diz que Wesley sente um fogo entrar pela sua boca, e a vontade dele era de gritar tão grande que ele sai correndo pela rua. E as pessoas, vendo aquele pequeno homem correndo e gritando, vão para ver o que aquele moço está fazendo. E ele para no meio da praça, e o Espírito Santo disse: abre a boca. Quando ele abre a boca, já tinha as multidões ao pé de Wesley. Naquele dia 2.000 pessoas se convertem. Wesley ia para as ruas, as pessoas passavam por cima dos corpos de tanta gente morta da peste para assistir John Wesley. Isso nos mostra que a igreja não se perdeu na história. Ela continua a caminhar resolutamente e poderosa. Ela continua com poder. Ela continua sendo a arma mortal
mortal de Deus contra o inferno. Deus, quando contra-ataca, Ele usa a sua igreja. Deus, quando ataca, Ele usa a sua igreja. Deus, quando fala, usa a sua igreja. Deus, quando se levanta, Ele se levanta através da igreja. Deus, quando cura, Ele usa a igreja. Deus, quando salva, Ele usa a igreja. Deus, quando perdoa, Ele usa a igreja. Deus, quando transforma, Ele usa a igreja. A igreja é o checkmate de Deus. E Ele chuta o tabuleiro e diz: acabou.